Olá, pessoal! Tudo certo com vocês? Bom, estamos aqui para finalizar a nossa saga do livro Cavaleiro dos Sete Reinos. Então, a ideia aqui é conversar sobre esse último conto. Eu gostaria muito de saber se existem outros contos dos dois, né? Da jornada que eles fizeram. Se vocês souberem, porque eu não pesquisei, estou só questionando. Se souberem que existe, por favor, me avise aqui nos comentários. Então, vamos falar um pouco sobre o último conto, que é o Cavaleiro Misterioso. Esse conto, novamente, começa com eles viajando, né, pelos reinos. Eles estão para ir a Westeros, né, para o norte do Interfell, aliás, desculpa. Eles estão indo para Interfell. Estão numa estrada e notam, né, que existe uma comitiva chegando. Existe pessoas, grande quantidade de pessoas chegando por trás deles, né, na estrada. Eles se escondem por ter receios, né, de que quem seriam essas pessoas. E no fim, essa comitiva toda dessa galera estava indo para um casamento. Dentro desse conto é bastante relevante esse casamento. Vocês devem saber que dentro da história, na época da história do Dunkel, antes disso existiu a grande guerra entre os Targaryens, dos bastardos, né, e dos outros Targaryens. Então, sendo bem superficial nesse relato desse último conto, tá? Eu vou passar a história por cima, mas envolve muitas pessoas. Por que envolve muitas pessoas, tá? Então nós temos aí novamente um torneio, mas devido ao casamento, e várias casas estão nesse torneio, nesse casamento, né? Que estão lá para comemorar e participar do torneio que tem grana envolvida, né? Então eles estão na estrada, se deparam com aquela comitiva, né, de pessoas. Um deles é o violinista, tá? Que ele também fala referente ao Dunkel, aparece nos sonhos dele. Parecido com o que aconteceu no primeiro conto, né? Que um dos Targaryens fala que tinha sonhado com o Dunkel. Então esse violinista, ele, vamos dizer, não que ajude, mas tira, vamos dizer assim, né? Coloca o Dunkel como um camarada dele, um amigo dele, desde o primeiro momento aí que vê ele. E o Egg está com o Dunkel, eles ficam uma noite esperando uma balsa, conversando com outros cavaleiros andantes, que vai ser bem legal ter essa questão aí de, ou se fizerem, né, baseado no livro, vai ser bem legal eles colocarem outros cavaleiros, mostrarem esse lado da história que meio que parece que só era o Sir Arlan, né, que fosse cavaleiro andante. Daí apareceria mais isso, né. Então, eles ficam lá conversando, depois eles pegam a balsa e eles ficam em dúvida. Será que a gente vai até o Winterfell de uma vez ou vamos participar aí do casamento, aproveitar e participar no torneio para ganhar uma grana? Com isso, o Egg, ele já se coloca resistente a participar do casamento e das justas. Ele fala, né, que tem várias casas que não lutaram a favor da família dele no local. E eles participam do casamento, o seu Duncan fica lá no castelo, né, comendo, bebendo, enfim. E também quem ganhasse o torneio no outro dia iria ganhar também um ovo de dragão. O ovo de dragão, ele é dado a um Targaryen quando ele nasce, né? Isso era uma tradição dentro da família. E lá tinha um ovo e ele iria ser dado para o vencedor do torneio. Acontece que o Sr. Duncan, ele bebe demais, ele
tem alguns problemas durante a noite, conversa com o violonista explica para ele que sonhou com ele, que ele vai ser um cavaleiro branco, né, da guarda real. Então eles têm a simpatia, só que quem estava com o violinista, um outro lord, ele é super, não quer que o Dunkel fique perto, assim, então ele fica tratando mal o Dunkel. Ele também, no casamento, ele janta com outros cavaleiros, né? Tem o gato, tem o Bola de Fogo, né? Tem vários lords, né? Vários cavaleiros que estão no local. Tem um que eles têm mais afinidade, tem outro que ele tem menos afinidade. E ele fica vendo, assim, a diferença, né? E fica reconhecendo algumas atitudes desses cavaleiros. Passa-se a festa. No outro dia, o Dunkel vai lá fazer as justas. Só que ele não é bom. ele é bom no corpo a corpo. Então, logo de cara, na primeira, ele leva uma lançada na cabeça. E ele cai, perde o cavalo, perde tudo, vamos dizer assim, devido a quase ter morrido nessa primeira justa, né? Esse Lorde enfrentou o Dunkel na justa, ele é um cavaleiro andante, porém ele não é somente um cavaleiro andante. Ele vai em vários torneios e nunca ganha eles. Ele faz tipo uma manipulação, assim, para que ele selecione com quem ele vai competir. O Dunkel, ele acorda, todo maleixo, né? Todo detonado devido a lançado na cabeça. E ele fica, perdi tudo, né? Como é que pode? Então ele vai, pega as coisas dele junto com o Egg e vai lá entregar essas coisas para esse cavaleiro que ele perdeu. E esse cavaleiro explica para ele que ele foi pago para fazer aquilo com o Dunkel. E, na verdade, se tivessem dado mais grana para ele teria matado o Dunkel no torneio. Né? Daí o Dunkel começa a despertar, né, que algo de errado não está certo. Tem várias minúcias, né? O Egg, ele também fala que ele não deveria competir, né? O Egg, ele é uma criança muito esperta, né? Vamos dizer assim, ele está ligado na situação muito antes do Dunkel. E é engraçado ver o Dunkel sempre pensando assim, cabeça dura, por que eu fui fazer isso, por que eu fui fazer aquilo? Naquela questão dos pensamentos que aparecem no livro, né? Então, tá. Ele vai lá, o Lorde que bateu nele na justa diz para ele que ele tem inimigos, né? Naquela festa lá, naquele casamento, naquele local. E daí ele vai sair da tenda, não encontra o Egg. Então ele fica alucinado procurando o Egg. É bem legal que aparece toda a narrativa das justas, assim, quais cavaleiros lutaram contra quais cavaleiros. Aparecem vários nomes, né? E também tem a questão, assim, das vestimentas, que são narradas, as cores. É muito legal. Mas leia o livro para saber. Então ele tá buscando o Egg, ele encontra o Egg junto com o Lorde, pelo que eu recordo agora, junto com o Lorde, que era o noivo, que era quem estava dando a festa no septo. O que acontece? O Egg diz que ele estava lá, estava sabendo que era um evento onde todos os cavaleiros estavam tramando contra o rei atual, que é parente do Egg, né? E eles falam durante também todas essas questões sobre a mão do rei, que é um Targaryen, né? É tio do Egg. Agora eu não vou lembrar, sangue alguma coisa.
Então eles falam muito desse cara que ele é bastante malvado e que ele tem vários vários olhos, né? Quer dizer, ele vigia todas as pessoas. E quando o Dunkel encontra o Egg com esse Lorde, ele fala: eu avisei a minha família, né? Porque o que acontece? Quando o Dunkel perdeu as ferramentas de cavaleiro devido à derrota lá no torneio, o Egg vai até o Lorde e mostra o identificador dele como Targaryen. E daí esse Lorde, como ele estava ainda em dúvida referente a ser ou não um traidor, né? Ele pensa, como assim? Tem alguém aqui que é Targaryen e está nos vigiando. Então ele vai atrás da narrativa do Egg, dizendo que ele tá lá para espionar, para saber das coisas, para falar para a família dele que a família dele tá vindo. Existe que chega outro cavaleiro, que eu acho que é o Frey, mas chega um cavaleiro que fazia parte da traição, né, do pessoal que iria trair, e entra numa batalha com o Dunkel. É legal, porque daí a gente vê a força do Dunkel mesmo, porque ele ganha desse cavaleiro que quer pegar o Egg, né? Que quer fazer ele de refém. Então o Dunkel ganha a batalha, o Lorde e o Egg saem, né? Porque esse Lorde ele diz: não vou trair, eu tô ciente que não vai dar certo essa traição, né? Esse colui. E ele sai e vai, teoricamente, buscar ajuda com o Egg, né? Então o Dunkel volta para a parte do torneio lá, porque o que acontece? Um dos cavaleiros que virou amigo do Dunkel durante essa história é o Bola de Fogo, né? Que é um bastardo. Ele foi vítima também de um complô, né, contra ele, e ele estava sendo prisioneiro, né? Ele estava sendo prisioneiro porque ele teria roubado o ovo do campeonato. Mas o Duncan, como fez amizade com ele, falou: não aconteceu isso. E ele falou pro violinista, e o violinista, ele tinha um grande poder, né? Ele tinha um grande um grande poder, no caso. Então ele disse o Duncan conseguiu convencer o violinista que o Bola de Fogo teria que poder fazer um campeonato, né, entre eles, para ver se ele era inocente ou não. Esse Lorde Bola de Fogo era um bastardo, talvez sim, talvez não, de alguém bastante importante. E ele tinha ido nas justas, estava indo bem, assim, até colocarem a culpa dele do roubo do ovo. Então, eles foram lá fazer uma justa para ver se ele era inocente ou não. Então, nesse arco da história, o violinista cai do cavalo, então Bola de Fogo é considerado inocente, né, o amigo do Duncan. O violinista, na verdade, ele era um Targaryen que fazia parte do conluio, né, para ir contra os parentes do Egg. Quando o Egg volta, ele traz a mão do rei, né, que é parente dele. E esse cara, então, define, né, os traidores, né, fala: bom, a casa tal me traiu aqui nessa celebração, né, porque a justificativa do casamento, claro, tinha a questão da esposa, mas tinha isso, reunia a galera para costurar mesmo um ataque, começar realmente outra revolta contra os Targaryens vigentes, né? Usando
esse violinista que era um Targaryen, né? Até o momento que aparece ele, depois ele já tá com o cabelo branco, né? Que antes estava atingido. No final, o cara da mão, ele define quem foi os traidores, quem iria morrer. E esse violinista, ele iria ser julgado pelo rei mesmo, não ia ser julgado pela mão, né? Que ele até comenta sobre... Ele é um ótimo exemplo de um legítimo, né? Targaryen, que a gente pode ficar negociando, politicando e exercendo influências aí, dizendo que nós poupamos a vida dele, né? Mesmo ele querendo novamente nos trair. Acaba acontecendo isso e o Egg está novamente como príncipe ao lado da mão e ele fala: eu preciso de comida, eu preciso de grana, porque eu quero continuar andando aí com o Dunkel. E acaba. É isso aí. É o final. Então é interessante, tomara que tenha mais outros contos, né? Porque é muito bom ler um livro assim que o personagem, que é o Dunkel, ele não... Tem vários momentos que ele tentam fazer ele ser alguém desonesto, né? Tentam fazer ele tramar contra, tentam, enfim, até mesmo matar ele. Numa das partes do livro tem, né, um cara que quer matar ele, ele consegue, né, consegue desviar. Então ele faz alguns amigos, por isso que ele sai vivo e consegue aí fazer toda essa função. Porque várias pessoas queriam ele morto mesmo, né? Ótimo livro, super recomendo. E uma hora dessas vamos ler o Games mesmo, né? Vamos ler os calhamaços do Martin. Vai faltar o último, né? Que ele ainda não escreveu, mas tá tudo bem. Vamos lá, então. Obrigada aí pela atenção de todos. Tchau, tchau.